Giro Conte. Entrevista. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a doutora Luziane Castro, que é defensora pública geral em Mato Grosso. Luziane, prazer enorme tê-la aqui nos nossos microfones. Bom dia. Bom dia João Edson, bom dia Laurindo, bom dia Juliana. É um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente falar de um assunto tão importante. Exatamente, né? Justo esse assunto que a gente traz aqui em Mato Grosso, né? Em um ano, 4.000 crianças foram registradas sem o nome do pai. Ontem eu vi uma matéria que no Brasil, de janeiro até agosto, então portanto só esse ano, já tem mais de 140 mil crianças que estão registradas no Brasil sem o nome do pai, está no Rio de Janeiro com o maior, com mais de 7 mil. Né? Quando a gente olha só esses números, Luziane, é um número frio. Quando você faz uma comparação, considerando que nós ainda estamos no mês de agosto, né? Meio de agosto, nem um mês chegamos, já é 14, né? Agosto tem 31, né? 31 dias. Até o final do ano, a gente vai ter uma cidade do tamanho de Várzea Grande de crianças. O Brasil produziu uma cidade do tamanho de Várzea Grande de crianças sem o registro, sem ter no registro o nome do pai. Isso é muito grave, né? Isso é muito grave. E a gente tem desenvolvido aí várias ações, né? Não só da busca da paternidade, mas mais ainda da busca da paternidade responsável, né? Que é a questão da consequência. Não é só ter o nome no registro, mas buscar com que esses pais efetivamente cumpram o seu papel e que estejam presentes, não de forma apenas financeiramente, porque isso tudo traz um reflexo muito significativo para a sociedade, né? A gente já sabe, isso é notório, a família é a base de tudo. Então é muito importante que haja esse pilar pai e mãe, essa referência para essa criança. Então é extremamente importante e a Defensoria tem desenvolvido algumas ações para poder trazer essa pessoa, esse pai, para esse grupo, né? E fazer com que ele tenha uma participação mais ativa na vida da criança. Eu não tenho aqui os dados, acredito até que não tem essa estatística, pelo menos nunca vi, né, do número de crianças que tem o nome do pai, mas só tem o nome do pai, o pai desaparece ou não paga a pensão, não ajuda, não está nem aí, né? Se a gente for comparar com o mesmo número, a gente produz uma Cuiabá no Brasil por ano de crianças que só tem a mãe desde o primeiro dia. Lembrando que uma das coisas mais doloridas que se falava no século passado, até década de 80, né, era a viuvez. A gente pode falar isso de forma clara. O Brasil produz uma Cuiabá por ano de viúvas com filhos no braço. Exatamente. Alguma coisa está errada com esse povo, né? Alguma coisa está errada, alguma coisa tem que ser mudada aí nesse sistema, né? Tem. Então, assim, eu acho que os debates políticos precisam voltar a pensar nessa questão, ou pensar pela primeira vez que não pensou ainda, né? Precisa ter alguma coisa nesse sentido, dessa responsabilização, que ela seja um pouquinho mais pesada, que tem alguma coisa aí que não adianta ficar jogando só a culpa em cima da mulher, discutindo, debatendo aí, gerando políticas não sei o que por questões de aborto, se não discute a responsabilidade masculina, como se o homem não abortasse também. Né? Esse aí é um tipo de aborto em vida. Exatamente. A liberação. E você faz parte de um programa muito interessante que... Como que é o nome dele? Do DNA? Projeto Meu Pai Tem Nome. Meu Pai Tem Nome. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele. O projeto Meu Pai Tem Nome é um projeto que foi criado, é uma campanha do Conselho Nacional de Defensores e Defensoras Públicas Gerais. Então, é uma ação interessante que nós vamos ter em todo o país. Então, em todos os estados do país, a gente vai ter uma ação com esse foco de reconhecimento de paternidade agora no dia 19 de agosto. A ideia é que a gente possa diminuir essa estatística aí de 140 mil crianças, né, sem o nome. Aqui em Mato Grosso, nós fizemos em 3 etapas. No início do mês, nós fizemos um cadastramento, né, daquelas pessoas que manifestaram interesse de tentar uma via de acordo, né, para resolver essa situação. Então, no primeiro passo, houve esse cadastramento. Na semana seguinte, que foi a segunda semana, nós fizemos a coleta do material. Então, nós fornecemos o exame de DNA gratuitamente, porque nós detectamos muitos problemas que, às vezes, o pai até quer reconhecer, mas quer a segurança de que realmente é o filho dele. Então, quer o exame de DNA. Mas tem o complicador do custo do exame do DNA. Sim. Então, a gente acaba tendo que, às vezes, judicializar, porque não tem ninguém para poder pagar o exame de DNA. Então, nós fizemos uma contratação de um laboratório, né? Fizemos o processo licitatório, contratamos esse laboratório
para que ele pudesse fazer a coleta do exame de DNA, atendendo inicialmente 11 municípios. Então, nessa campanha nós estamos atendendo Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Primavera do Leste, Cáceres, Barra do Garças, Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop e Alta Floresta. Foi feito a coleta do material e agora, no sábado, vai ser o dia final. A ideia desse dia seria a entrega dos exames de DNA e também a realização de acordos extrajudiciais, né? Porque aí é o que a gente falou da paternidade responsável, né? Aí é buscar as outras coisas. A definir a guarda, definir visitas, definir a responsabilização de cada um, definir a pensão alimentícia também, que é inerente, né, a essa situação. Só que a ideia é, ao invés de se judicializar, ir para o Poder Judiciário, ficar discutindo durante alguns anos, é que a gente já resolva ali, né? Nós teremos salas de mediação, salas de conciliação com conciliadores trabalhando nessa ideia de formalizar um acordo para que a gente saia ali resolvida a situação de todo mundo. Então, é um projeto bastante interessante que foi institucionalizado pelo Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos Gerais e todos os anos nós faremos esse projeto. Ele é interessante. E uma questão que fica agora já para o próximo ano, a pergunta, por exemplo, está em Barra do Garças, mas quem está, por exemplo, em Canarana pode ir lá fazer? Pode, né? Pode sim. Não teria esse problema. Porque como a gente vai estar fazendo um acordo extrajudicial, não teria esse problema. Se houvesse a necessidade de judicialização, a gente teria esse problema. Mas assim, começamos esse ano, né? Até porque esse ano a gente conseguiu fazer a contratação do laboratório. À medida que vai passando, a ideia é crescer e expandir mais. Então, quiçá em 2024 eu esteja aqui falando para vocês que nós estaremos atendendo em todos os pontos, em todos os núcleos onde a Defensoria está instalada, porque agora a gente vai se preparar para que isso efetivamente aconteça, sem que o cidadão, porque a gente está falando de um cidadão pobre, um cidadão que, para esse deslocamento, para ele é ruim. Então, a ideia nossa e tudo que a gente tem feito enquanto administração é facilitar ao máximo a vida desse cidadão para que efetivamente ele possa ter justiça e cidadania. Uma das questões, e eu não sei como fazer isso, seria um movimento político, eu estou falando aqui de alteração de legislação, né? Eu acho muito injusto a questão da discussão sobre pensão alimentícia, por exemplo, quando ela é judicializada. Porque muitas vezes judicializaram a questão do valor, mas não é garantida a alimentação mínima desde o primeiro dia. É como se a criança pudesse, enquanto você não decidir esse negócio aqui, eu não vou vestir, não vou comer, não vou tomar remédio, ficar ali parado, tá? E parece uma coisa tão simples que não consegue resolver. É bastante... via de regra, principalmente os nossos assistidos, a gente tem muita dificuldade de localização, a gente tem dificuldade de telefone, porque mudam muito o telefone. Nossa, é literalmente um parto, porque o homem, né, fica tentando se esconder, não sabe onde trabalha, via de regra, às vezes passa o dia inteiro fora de casa, não consegue fazer uma intimação. Realmente é um processo bastante difícil, né? Eu queria perguntar, durante o mutirão, quem deve procurar a Defensoria para fazer esse registro? É o pai? Essa manifestação tem que partir do pai? Ou a mãe com a criança perdeu já esse prazo do DNA, pode solicitar esse registro? Se por exemplo, eles hoje, na verdade, a gente já está na terceira etapa, né? Então, assim, no sábado, a gente vai reunir aquelas pessoas que fizeram o exame do DNA e que querem fazer ali de forma consensual. Agora, para a gente poder começar um novo processo, ela vai ter que partir do caminho normal, ou seja, um atendimento direto no núcleo, né, um agendamento, não que não vá ter a conciliação, vai ocorrer essa conciliação. A ideia nossa da Defensoria, estamos trabalhando agora um orçamento para que, a partir do ano que vem, a gente possa ofertar o exame de DNA pela Defensoria, para facilitar mais a vida das pessoas que a gente atende, dos nossos clientes, né, que a gente chama de assistidos. Então, a ideia é começar a partir do ano que vem fazer essa oferta de exame de DNA já na Defensoria Pública para a gente conseguir, a partir daí, já fazer esses acordos. Mas, assim, no sábado, a gente pode ter um reconhecimento afetivo, de paternidade afetiva. Então, não necessariamente precisa do exame de DNA nesse tipo de reconhecimento afetivo. E só que nessa situação, como a gente está falando de que é um acordo, eu preciso de todas as partes envolvidas.
Então, se eu tenho o pai, a mãe e a criança, têm que estar lá. Pode ser até um adolescente, pode ser um jovem que também queira fazer esse tipo de regularização, né? Aí ele pode ir direto e aí é só procurar, mas o pai tem que estar presente, né? No caso. Como que foi a procura? Nós falamos aqui de surgimento de 4 mil casos em um ano, né? Vocês têm quantificado quantos procuraram? Como que foi essa relação? Mais as mães procuraram? Mais o jovem procurando a questão do pai? Mais foram as mães, eu só não tenho aqui uma quantificação, mas a maior procura foi por parte das mães mesmo. E a gente teve num total mais de 200, né, de pessoas que manifestaram esse interesse para essa fase que eu estou falando, na verdade, para a fase da coleta, né? Então eu posso ter aí pessoas que queiram fazer o reconhecimento afetivo, né? Então isso pode acontecer no sábado direto. Sim. Então, assim, hoje a gente está trabalhando com esse público em torno de 215 pessoas que foram os que se cadastraram para fazer o exame de DNA. Teve casos de homens que procuraram? Não tenho essa informação, Mas assim, é raro, mas acontece, né? Eu quando eu trabalhei na área de família, a gente tinha algumas situações do pai que queria fazer o reconhecimento. Porque existem situações, só pegando um foco aí eu já passo a palavra, existem situações que às vezes a mãe inicia um outro relacionamento, acaba registrando o filho de outro no nome desse novo relacionamento, termina o relacionamento e aí o pai, né, biológico, quer fazer essa regularização. Então, assim, existem também situações assim, a gente não pode dizer que não exista. Doutora, a senhora falou agora um pouco aí sobre o orçamento. Todo esse programa que a senhora está narrando para a gente aqui, ele precisa de orçamento para dar certo, precisa de recursos, de dinheiro. Sem dinheiro a gente não consegue colocar em prática. A senhora esteve, acho que no dia 7, na Assembleia Legislativa, até acompanhei essa audiência pública da Comissão de Fiscalização e Orçamento da Assembleia, onde foi debatido o PLDO, que é o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. Eu me recordo que a senhora fez uma fala chamando a atenção da Assembleia, pedindo atenção com relação aos números, uma atenção especial com relação ao orçamento da Defensoria Pública. A senhora citou até que o cidadão vulnerável que procura a Defensoria Pública, que são mães que buscam, por exemplo, uma UTI em situação de violência, uma criança que precisa de uma escola. A minha pergunta é, qual o orçamento necessário para a Defensoria Pública no próximo ano continuar executando programas como esse e até expandir, porque a gente sabe que não há em todos os municípios, em todas as comarcas. O que é que precisa e qual a diferença do que vocês têm hoje para chegar onde seria o ideal, defensora? O que a gente está fazendo, Laurinda, até um processo assim de crescimento. A gente sabe que eu falo, né? O ideal a gente quer, né, avançar a perna de maneira grande, né? A gente quer crescer, a gente quer a Defensoria em todo o Estado. Mas a gente está apresentando uma proposta que, inclusive, eu já oficiei a Secretaria de Fazenda para o PPA, né? Porque a gente está fazendo um trabalho de PPA. O que nos foi ofertado pelo governo? Apenas a correção inflacionária do orçamento. E aí, assim, o que eu fui clamar na Assembleia a gente não tem como tratar os desiguais de maneira igual, né? Então, assim, quando eu falo que eu vou colocar todos os poderes e órgãos autônomos com correção inflacionária, eu estou tratando todo mundo de maneira igual. E o que eu fui lá falar, não, eu preciso de um tratamento de equidade, aonde eu vou tratar os desiguais na proporção da sua desigualdade. E quando eu falo de um órgão que eu preciso crescer, que eu preciso estar em todo o Estado, eu não tenho como simplesmente corrigir o orçamento. Quando eu falo de um órgão em que eu tenho 67 cargos vagos de defensores, não dá apenas para poder corrigir o orçamento. Então, assim, se eu for falar em termos de números, a minha necessidade para o ano que vem, considerando o orçamento que nós iniciamos este ano, seriam de mais de 100 milhões. Para poder nomear, eu preciso nomear este ano 22 defensores, que é um acordo que a gente está entabulando com o governo do Estado. Inclusive, hoje eu tenho uma agenda com o governador para poder finalizar essa questão da nomeação dos defensores, para a gente poder conseguir até o final do ano chegar em todo o Estado. É o que eu falo, não chegar de uma maneira como a Defensoria gostaria, porque em algumas localidades eu vou continuar atendendo por acumulação, mas eu já começaria, o que eu falo é colocar o pezinho, né?
coloco já o pezinho, já coloco uma estrutura de atendimento, já vai ter equipe atendendo, o defensor vai ficar em 2 localidades, mas ainda assim já é um começo. Então, assim, a necessidade para o ano que vem, né, considerando nomeações de defensores, considerando a reorganização da parte administrativa que é necessária, porque a área administrativa é a mesma desde 2006, eu estou falando de 2023, e uma estrutura que foi criada e pensada em 2006 para a defensoria, então são 17 anos com a mesma estrutura. É óbvio que essa fórmula não está certa, né? Eu estou com uma equipe extremamente atarefada, extremamente cheia de trabalho e sem condições de continuar pensando nesse crescimento. E algumas organizações, principalmente estruturais, né? Porque eu não tenho núcleos bem equipados e estruturados em todo o interior. Então, a gente precisa fazer uma série de ajustes. Então, a nossa necessidade para esse ano, nós iniciamos com 274 milhões para o ano que vem. Se a gente falar de maneira certa e colocar números, seriam em torno de 385 milhões. Onde a senhora acha que é possível chegar? Já existe esse entendimento com o governo? Ainda não. Eu ainda, acredite, eu ainda estou trabalhando no orçamento de 2023. A partir agora de agosto, eu já não estou conseguindo pagar mais algumas contas. Então, eu tenho que primeiro resolver 2023 e aí começar a briga para 2024. Aí lá na PLDO, né, nessa audiência pública, foi justamente, que é o que a gente fala, cabe à Assembleia discutir o orçamento, né? Não é aceitar a peça que vem. E aí eu fui clamar para os deputados, né? Atentem a isso e tratem os órgãos e poderes de maneira... aí, no caso, eu quero equidade no tratamento da Defensoria Pública. Nós não temos condições de ficar no mesmo nível e nas mesmas condições que os outros. Tem uma pergunta do nosso parceiro da Rádio de Mirassol do Oeste, do Tadeu Benites. Bom dia, Tadeu. Muito bom dia, seu João Edson. Bom dia a todos os companheiros que formam a maior rede de rádio do estado. Bom dia, Mato Grosso. E bom dia, senhora Luziane Castro. Senhora Luziane, existem as defensorias públicas federais e as estaduais. Em que se diferenciam? Estão presentes em todos os municípios de Mato Grosso? Eu gostaria também de saber se a senhora vem aqui para a nossa cidade de Mirassol para a inauguração das novas instalações do núcleo de Mirassol do Oeste, a realizar-se-á no dia 21 de agosto agora, né, do corrente mês, às 17 horas. De Mirassol do Oeste, Tadeu Benites. Bom dia, Tadeu. Sim, nós temos a Defensoria Pública Federal, que é a Defensoria Pública da União, e a Defensoria Pública do Estado. As demandas, elas se divergem com relação à área mesmo, né? Então, assim, os defensores públicos federais, eles tratam de causas federais. Ações que envolvem órgãos públicos federais, por exemplo. Então, se vai entrar com uma ação contra a Caixa Econômica, contra uma universidade federal, isso vai ficar. Crimes federais que tramitam na Justiça Federal, por exemplo, isso é de responsabilidade do defensor público da União. A Defensoria Pública Estadual, ela vai atender todas as demandas na esfera estadual. Então, assim, a gente trata de, como eu falei lá na Assembleia, é a mãe em busca de uma situação de saúde para o seu filho, para o seu parente, para o seu esposo, é a questão da mulher em situação de violência. Hoje nós estamos fazendo um trabalho muito interessante de regularização da subnotificação de registro civil dos indígenas. Sim. Nós estamos indo nas aldeias indígenas para poder fazer esse atendimento. Inclusive, há 2 semanas nós atendemos a aldeia Tadamarina, né, onde tivemos o reconhecimento de 2 indígenas trans, né? Uma delas é a cacique, a primeira cacique trans do Brasil. Nós fizemos toda a regularização dela nesse atendimento. São demandas na área criminal, né? As inspeções que nós fazemos em presídio. Nós temos um trabalho muito forte com os catadores de recicláveis. Então, junto com esses catadores, fortalecendo as cooperativas, fazendo com que eles integrem aí as ações do poder público, população de rua. Então, assim, é uma gama de trabalho que a gente tem em nível estadual muito grande, né? Porque tudo aqui na esfera estadual compete à Defensoria Pública do Estado. E, infelizmente, hoje, nós não estamos em todo o estado, né? A Defensoria Pública está presente
em 60 comarcas. Ainda falta 64 comarcas, ainda faltam 15 comarcas para que a gente esteja presente, né? E mesmo assim, em algumas comarcas, é aquilo que eu falei, a gente não está de forma efetiva. Eu estou fazendo um atendimento, por enquanto, em acumulação, porque com um déficit de 67 defensores, a gente não consegue fazer milagre. A gente já chegou numa hora de, assim, a gente está no nível de milagre, pedindo qual vai ser o milagre dessa semana, porque é muito difícil com déficit tão significativo. Então, a gente está com um concurso finalizando agora, no mês de agosto, né? Então, está finalizando o concurso de defensores públicos. Possivelmente, em setembro, finaliza um concurso de servidores públicos. E a ideia é que ainda este ano a gente consiga fazer a nomeação de 22 defensores públicos. Hoje a gente tem uma reunião agendada com o governador do estado, que tem se demonstrado bastante sensível a essa situação, dialogando com a gente. Eu gostaria de enfatizar isso, a gente tem tido um bom diálogo. A gente sabe das inúmeras demandas do estado, mas pelo menos a gente senta, a gente conversa, a gente leva necessidades, a gente faz alguns ajustes, né? Mas a gente tem um espaço para poder conversar, o que é muito importante, e a Defensoria Pública vem crescendo, né? Porque quando nós assumimos, não agora nessa gestão, mas na gestão passada, a Defensoria Pública ela só estava presente em 34 comarcas. Nós chegamos a 65. Então, assim, houve uma ampliação significativa. A gente estava num franco processo de diminuição mesmo, de decrescimento da defensoria, fechando núcleos, e a gente começou num processo de reestruturação dos núcleos existentes e de ampliar esses núcleos. Então, a gente está com uma expectativa bastante interessante dessa reunião de hoje para a gente poder realmente atingir esse objetivo de estar em todas as comarcas. A estrutura de defensoria é a mesma geral do Judiciário, com a Defensoria Federal só na capital? Ou não? Não é igual. Não é igual. Nós temos uma estrutura diferente. Tá. Porque a justiça em geral não existe justiça municipal, né? Justiça federal, justiça estadual, e aí não tem o Estado se responsabiliza pelas comarcas, né? Sim. Por isso são 3 instâncias. A segunda só existe nas capitais, né? Achei que a Defensoria Federal fosse assim também. Não. Bom, a federal eu não sei como que está, como que é. Eles têm muita dificuldade, não estão presentes em todas as localidades onde tem várias federais. Nos últimos anos foram sufocados quase, né? Bastante. Quase tiraram eles do mapa do Brasil. Algumas aqui, inclusive aqui de Mato Grosso, eles fecharam, né? Também algumas localidades. Mas eu confesso que eu não sei como que é a estrutura deles. Confesso que não sei. 7h26. Lisiane, desejar muito sucesso para vocês, né? Que daqui a uns dias você possa estar aos microfones falando de avanço, tanto dentro da Defensoria, quanto na questão da paternidade, porque é vergonhoso esse número que nós temos aí hoje. Eu também queria agradecer a sua vinda e dizer que os microfones sempre vão estar à sua disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço a acolhida, agradeço esse momento de esclarecer um pouco sobre o trabalho nosso da Defensoria, levar, né, a voz da Defensoria, né, reforçando aí dessa importância nossa do crescimento. E eu estou bastante esperançosa que vai dar certo e que em breve a gente vai realmente fazer o que eu falei no início da minha gestão, de pintar o estado de Mato Grosso de verde, ter a Defensoria acolhendo o cidadão em todo lugar onde ele precisar. Muito obrigada a todos. Tomara, obrigado. Giro Conte.